Vamos falar ao vivo com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, a quem eu agradeço imediatamente a disposição de participar. Dou meu boa noite. Minha primeira pergunta, Felipe Salto, você tem apontado com frequência para o que você considera que sejam manobras no legislativo, amparadas em parte no executivo, que acabam rompendo o teto de gastos. Tanto o governo quanto as lideranças parlamentares, Felipe, negam essa afirmação. Dizem que tudo está sendo respeitado. Está? Boa noite, William. Olha, de fato, nós estamos vendo um filme repetido, que nós assistimos principalmente de 2008 a 2014, na era da chamada contabilidade criativa. A diferença, William, é que agora o alvo dessas manobras é o teto de gastos, e não mais a outra meta fiscal que nós tínhamos, que era a chamada meta de resultado primário, receita menos despesas. Mas o filme é repetido. Por quê? O objetivo é um só: aumentar despesas como se não houvesse amanhã, contornando as regras do jogo, para vencer a partida, ou pelo menos para dizer que está vencendo a partida, quer dizer, para dizer que a regra fiscal, o teto de gastos, estaria sendo cumprido. Felipe, outra afirmação sua recorrente é de que o governo poderia reduzir despesas discricionárias, né, aquelas que ele pode decidir o que ele faz com o dinheiro. E assim conseguiria abrir um espaço para um Bolsa Família, Auxílio Brasil, o nome que se dê a isso. Como que isso seria possível? De fato, as despesas discricionárias são aquelas não obrigatórias. O custeio da máquina, também entra o investimento, mas a verdade é que o volume dessas despesas na proposta de orçamento para o ano que vem é de 114,8 bilhões. O que eu tenho dito é que com 104 bilhões seria possível aumentar o Bolsa Família, pagar integralmente os famigerados precatórios, que ano que vem vão ficar em 89,1 bilhões, de fato, num nível maior do que em 2021 e mesmo em 2020, e ainda assim cumprir o teto de gastos. Agora, essa saída, William, é uma saída difícil, porque ninguém quer cortar despesas e querem, ao mesmo tempo, sinalizar a responsabilidade fiscal, o compromisso com as regras do jogo, com o teto de despesas. Não dá para ter as duas coisas, né? Se a escolha for por aumentar despesas sem fazer um centavo de ajuste, nós já sabemos o resultado disso. E, de certa maneira, o mercado já está precificando, porque os juros estão aumentando, não é só a Selic aumentada pelo Banco Central, mas também os juros de mercado para diferentes prazos. A situação é bastante complicada. Deixa eu ver, Felipe, você que é um especialista no assunto, você já conseguiu entender como que se pretende pagar, vou usar a sua expressão, esses famigerados precatórios? Olha só, existem algumas propostas na mesa, né? Todas elas são muito ruins. Eu diria que uma delas é ruim, né? Não é muito ruim. Mas veja, o que elas envolvem? Uma delas é postergar o pagamento. Então você paga apenas 40 bilhões no ano que vem e joga o resto para frente. A outra é parcelar esse excedente até 2029. E ainda uma terceira, que seria simplesmente dizer o seguinte: olha, vamos retirar do teto de gastos essa despesa porque ela cresceu demais. Ora, já se sabia desde 2016 que os precatórios fazem parte. Eles constam nas despesas sujeitas a esse limite constitucional. Agora nós vamos mudar a regra para facilitar esse pagamento. Acho muito complicado. Então, qual é o caminho difícil, o caminho que exige, na verdade, um compromisso com o ajuste fiscal? É evitar fazer as emendas de relator geral ao orçamento, não teria espaço nenhum, cortar as despesas discricionárias, e uma única coisa que eu acho que pode ser feita e não fere a Constituição é considerar os precatórios do Fundef, aquele fundo da educação lá dos anos 90, cujos precatórios estão estourando agora, como sendo extrateto. Para isso não precisa de PEC, não precisa de nenhuma revolução. É apenas interpretar o que já consta na regra do teto desde 2016.
Felipe, rapidamente voltando a um ponto que você mencionou na sua resposta anterior, quando você disse que já está sendo precificada a percepção que o mercado, que os agentes econômicos têm das contas públicas no Brasil. Você está reiterando para nós que esses agentes econômicos passaram a achar que as regras não garantem mais contas públicas equilibradas? É exatamente isso. Quer dizer, não basta você ter o compromisso com a responsabilidade fiscal. É preciso provar. E essa prova se dá diariamente. É muito difícil construir regras bem calibradas, fixar na Constituição um teto de gastos como nós temos hoje, mas é fácil perder essa confiança conquistada. O teto pode ter os seus problemas, mas ele ajudou muito a reduzir a taxa de juros nos últimos anos. Agora, iniciou-se um movimento contrário. Os juros estão aumentando, a dívida pública já está diminuindo menos, ela vinha sendo auxiliada pela inflação, vale lembrar, e o cenário para o ano que vem é de aumento do endividamento. Então, é isso que está acontecendo neste momento em razão dessas medidas que ferem o coração do espírito da responsabilidade fiscal. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, nosso obrigado aqui do Jornal da CNN. Boa noite, Felipe.